Estamos de volta aqui com o nosso curso de Cálculo 1 e agora vamos começar de fato a estudar o cálculo. Essa primeira parte do curso, vamos separar o curso talvez, né, vou falar isso, mas não é certeza, mas talvez serão aí 3 partes. Então a primeira parte é uma revisão, a segunda parte é as derivadas, limites e derivadas, e a terceira parte serão as integrais. Então, começando pelos números racionais, pelos números reais, mas nosso foco aqui vai ser, vamos começar pelos números racionais. Então, o que é um número racional? A gente pode definir um número racional da seguinte maneira. O número racional ele é obtido através de uma divisão. Então, eu tenho um número A dividido por um número B, sendo que A e B pertencem aos números inteiros e B tem que ser diferente de zero, porque divisão por zero não existe. Então, número racional é um número que pode ser escrito através de uma divisão. Por exemplo, o número 2. O número 2 é um número racional porque ele é a divisão de 4 por 2, de 10 por 5, de 20 por 10. Pode ser obtido com números negativos também, menos 4 dividido por menos 2 dá 2 e assim vai. Então, uma maneira da gente definir os números racionais são números que podem ser obtidos através de uma divisão. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar é que os números racionais, eles seguem essa relação de continência. Então, nós temos que os números naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos nos números racionais. A gente pode ver isso através do que a gente chamava de diagramas de Venn, que é esse daqui. Tá? Que aqui é o nosso diagrama de Venn. Eu vou deixar aqui um tempo essa tela aqui, que é uma outra aula mais básica, para vocês, e depois vocês dão uma lida, se quiser lembrar o que são os números naturais, são os números reais, essas coisas aí. Beleza? Então eu vou deixar essa telinha aí para vocês darem uma lida. Então, a relação entre números naturais, inteiros, reais, os racionais e reais, são dados pelos diagramas de Venn. Então aqui nós temos os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, que estão dentro do conjunto dos números racionais, que por sua vez estão dentro dos números estão dentro do conjunto dos números reais. E aqui fora, mas ainda dentro do conjunto dos reais, mas que não é racional, nós temos os irracionais. Então, beleza. Então, vamos tomar dois números racionais. A gente vai escrever um número racional dessa forma, A dividido por B. Então, se a gente for escrever dois números racionais, sendo que o primeiro é A dividido por B e o segundo é C dividido por D, nós podemos fazer a soma desses dois números da seguinte maneira. Então, A dividido por B mais C dividido por D, no caso aqui eu tenho uma soma de frações. Isso é o quê? Lembra? A gente tira o MMC e faz tudo aquela coisa. Mas o jeito mais rápido é o seguinte. Multiplica os números dos denominadores. Então, B vezes D, daqui BD. E a gente multiplica aqui em cruz, ó. D vezes A, ou A vezes D, dá AD. Mais, mantém o símbolo aqui de mais, B vezes C. Aqui, ó, B vezes C. Então, essa é uma maneira da gente fazer o MMC mais rápido. Do mesmo jeito, a gente pode fazer uma multiplicação de dois números. Nesse caso, a multiplicação é direta. Então, A sobre B vezes C sobre D. Multiplica os numeradores, A vezes C, AC. E multiplica os denominadores, B vezes D, BD. Ok? Então, aqui não tem segredo. Lembrando, esse A sobre B e esse C sobre D pode ser, sei lá, 2 e 3. Então, a soma vai dar 5. Mas a gente pode escrever como frações. Então, esse 2, esse A sobre B, que eu chamei de 2, pode ser, sei lá, 10 dividido por 5. E esse aqui, que era 9, podia ser 9 dividido por 3. Então, é aquilo. A gente só está escrevendo de uma maneira mais generalizada. Uma outra propriedade, e essa aqui não é segredo, Se eu tiver dois números
racionais, então o número R e o número S, né? Ou seja, R e S pertencem aos racionais, aí a gente fala que R é menor que S se ocorre o seguinte: existe um número T que também é racional, de modo que para eu obter S, eu tenho que somar T com R. Logicamente, se eu tenho que somar um valor a R para obter S, então logicamente R é menor do que S. Nem vamos perder tempo nisso. Agora vamos lá. Propriedades de soma e de multiplicação. Essa parte do curso vai ser talvez meio que rápida, porque isso vocês já viram lá no ensino médio. Quem não viu, eu peço que tome um pouco mais de atenção aqui, mas aí seria bom ler um livro de matemática básica. Talvez mais para frente a gente faça um curso de matemática básica aqui, ok? Mas vamos ver, depende em que época, né, você está vendo isso. Hoje é dia 11/1 de 2019. Se você estiver vendo essa aula em 2030, provavelmente a gente já tem aqui um curso de matemática básica. Se eu ainda não fiz, e se eu ainda estiver aqui, né, nunca se sabe, essa entropia aí que ela vai fazer, você me cobre. Então, propriedades de soma, que a gente vai chamar de A, por que A? De adição, podia ser propriedades de adição, a gente já chamou de A. Podia ser S, né? E de multiplicação, que a gente vai chamar de M. Então, a primeira propriedade é a propriedade associativa. Então, para adição, a propriedade associativa diz o seguinte: se eu tenho x mais y e esse valor sendo somado ao número z, eu posso trocar. Eu posso, por exemplo, colocar x fora do parênteses e somar primeiro y com z e depois eu vou somar isso com x. Essa propriedade associativa também não tem segredo. A propriedade associativa da multiplicação é parecida. Se eu multiplico x e y e depois multiplico por z, eu posso fazer a multiplicação de y por z e depois multiplicar o resultado por x. Essa é a propriedade associativa. A propriedade comutativa. Comutativa significa trocar. Então, se eu faço a soma de x mais y, isso é a mesma coisa que eu fazer y mais x. 2 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 2. A comutatividade de x mais y é a mesma coisa. X vezes y é a mesma coisa que y vezes x. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Uma outra propriedade é a propriedade do elemento neutro. Para a soma, o elemento neutro é zero. O que significa o elemento neutro? É que quando eu aplico ele ao número, eu não altero o número. Então, para adição, eu aplico um número, faço uma soma de x com algum número e tenho que obter x. O único jeito disso acontecer na adição é se esse número for zero. Então, x mais 0 é x. 2 mais 0 é 2, 5 mais 0 é 5, 7 mais 0 é 7 e por aí vai. E o elemento neutro da multiplicação é 1. Ou seja, eu tenho o número x, multiplico por algum número e tenho que obter x. O único jeito disso ser verdade é se o elemento neutro for 1. Então, x vezes 1 é x, 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 1 é 5, 7 vezes 1 é 7. Próxima propriedade é o que a gente chama de elemento oposto. E o elemento oposto existe somente para a adição. Então, como que a gente define o elemento oposto? Do seguinte jeito: para todo x pertencente aos racionais, existe um número y que também pertence aos racionais, de forma que a soma de x com y me dá zero. Então, se isso acontece, se a gente soma y com x e obtém zero, a gente fala que y é o oposto de x. A gente pode denotar esse oposto de x por menos x. Então, qual que é o oposto de 2? É menos 2. Qual que é o oposto de 5? É menos 5. Qual que é o oposto de menos 2? É 2. A soma dos opostos fornece zero. Já para a multiplicação, a gente não tem oposto, nós temos o inverso. Como que a gente define o inverso? A gente fala o seguinte, que para todo x pertencente aos racionais, de modo que x seja diferente de zero, existe um número y que também pertence aos racionais, de modo que a multiplicação de x por y dá 1. Então, a gente chama y de inverso de x e representa ele por x elevado a menos 1 ou 1 dividido por x. Por exemplo, qual que é o inverso de 2? É 1 dividido por 2. Por quê? 2 vezes 1 dividido por 2, a gente volta nessa relaçãozinha aqui, ó, de multiplicação. Então, 2 dividido por 1 dividido por 2, vai ficar o quê? 2 vezes 1 dá 2.
Aqui embaixo não tem nada, então é 1, certo? 1 vezes 2 dá 2, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. Então isso é o que a gente chama de inverso. E nós temos a propriedade distributiva, que ela é uma junção de adição com multiplicação. Então, se eu tenho uma soma de y mais z, e esse parênteses está sendo multiplicado por um x, então eu posso fazer a distributiva. O que é a distributiva? É aquilo que a gente fazia no ensino fundamental e médio. Eu faço x vezes y, está aqui, mais x vezes z, está aqui. Essa é a propriedade distributiva. Então, a próxima propriedade. Agora, propriedades diferentes. Nossa propriedade de relação de ordem, que é quando surgem aqueles símbolos de maior, menor, igual. Então, a primeira propriedade é a propriedade reflexiva. O número x ele é menor ou igual a ele mesmo. Isso a gente fala que é relação de reflexibilidade, né? Então, essa propriedade reflexiva, x é menor ou igual a x. Outra propriedade de relação de ordem é a propriedade simétrica, que diz o seguinte: se x é menor ou igual a y é menor ou igual a x, ou seja, se esse é menor ou igual a esse e esse é menor ou igual a esse, então, logicamente, x é igual a y. São coisas lógicas, tá, pessoal? Se vocês tiverem meio assim, basta pensar um pouquinho que você vai ver, nossa, realmente isso é algo muito lógico. A propriedade transitiva diz o seguinte: se o número x é menor ou igual a y e o número y, por sua vez, é menor ou igual a z, então, logicamente, x vai ser menor ou igual a z. Se x for menor que y e y for menor que z, então x é menor que z. Se x for igual a y e y for igual a z, então x é igual a z. Próxima propriedade é a compatibilidade com a soma. Então nós temos um número x, e se esse número x for menor ou igual a y, então se a gente somar a x um número z e somar a y o mesmo número z, logicamente x mais z vai continuar sendo menor ou igual que y mais z, porque a gente somou a mesma quantidade dos dois lados. E por fim, a compatibilidade com o produto. Se x é menor ou igual a y e z é maior ou igual a zero, ou seja, um número positivo, zero ou positivo, então a gente tem o seguinte, que x vezes z é menor que y vezes x. Beleza? Essa então é a propriedade de compatibilidade com o produto. Agora vamos analisar um probleminha tecnicamente simples, que é o seguinte: dado um quadrado de lado 1, queremos determinar quanto mede a diagonal desse quadrado. Então está aqui, ó, a diagonal do quadrado é essa daqui, que a gente chamou de D. Então repara, quando a gente traça a diagonal do quadrado, nós obtemos dois triângulos retângulos. Então vamos trabalhar com o triângulo retângulo aqui de baixo, esse daqui, que é igual ao de cima, ele é simétrico. Então D é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, cujos catetos é 1 aqui e 1 aqui. Então, por Pitágoras, nós temos que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. D ao quadrado é igual a 2. Então vamos lá. Feito isso, vamos olhar para a seguinte afirmação. O valor D ao quadrado igual a 2, ou se preferir D igual a raiz quadrada de 2, não possui solução nos números racionais. Em outras palavras, a gente vai mostrar que raiz de 2 não é um número racional. A gente não consegue, em outras palavras, obter ele através de uma divisão entre dois números racionais, entre dois números inteiros. Então, para provar isso, vamos escrever D ao quadrado, como eu falei, nessa forma aqui, ó, D é igual a raiz de 2. Então vamos tentar escrever raiz de 2, vamos ver se raiz de 2 é um número racional. Ou seja, vamos tentar escrever raiz de 2 na forma de um número A dividido por um número B. Novamente, B tem que ser diferente de 0. Então repara o seguinte aqui, eu vou pedir para vocês irem com bastante cuidado. Vamos olhar então para o numerador da divisão A.
Então, ó, se A pertence aos números inteiros, então A ao quadrado vai ser um número par. Ou melhor, vamos assumir que A ao quadrado seja par, beleza? Então, se A pertence aos inteiros e A ao quadrado é par, então logicamente o número A tem que ser par. Por exemplo, 16. 16 é 4 ao quadrado, 4 é par. 25. 25 é 5 ao quadrado, só que 25 é um número ímpar, então 5 não é ímpar. Estamos assumindo aqui números pares. Por exemplo, 81. 81 é 9 ao quadrado, 81 é ímpar, 9 é ímpar. Então estamos querendo os números pares. 4. 4 é 2 ao quadrado, é par. Então estamos assumindo isso, ok? Isso daqui a gente está assumindo que se A ao quadrado é par, então logicamente A tem que ser par. Um número par a gente escreve da seguinte forma. Um número par x qualquer, ele é igual a 2 vezes o número q, onde q pertence aos inteiros. Então, se q for igual a 1, x é igual a 2. Se q for igual a 2, x é igual a 4. Se q for igual a 3, x é igual a 6. É a forma geral de escrever um número par. Já o número ímpar, ele é da forma seguinte, ó, y é igual a 2q mais 1. Então, novamente, se q é igual a 1, nós temos o quê? 2 vezes 1 dá 2, mais 1 é 3. 3 é ímpar. Se q é igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 é número ímpar, beleza? Então, x igual a 2q é como a gente escreve um número par, y igual a 2q mais 1 é como a gente vai escrever um número ímpar. Então agora, ó, vamos supor que A ao quadrado seja par e que A seja ímpar, ou seja, um número ímpar que elevado ao quadrado tem um número par. Vamos ver se a gente consegue escrever isso. Então vamos lá, A é um número ímpar, então tá aqui, ó, A é igual a 2q mais 1. E A ao quadrado é um número par, ou seja, é 2q mais 1 ao quadrado, certo? Esse quadrado vai garantir que a gente vai ter um número par. E se A é 2q mais 1, então A ao quadrado é 2q mais 1 elevado ao quadrado. Então, fazendo as propriedades de distributiva, a gente encontra isso daqui. 4q ao quadrado mais 4q mais 1. Tirando aí 2 em evidência nessa parte. Poderia ter tirado o q, mas não vou fazer isso. Então, nós temos o quê? 2 vezes 2q ao quadrado mais 2q mais 1. Ou seja, A ao quadrado é ímpar. Por que A ao quadrado é ímpar? Porque eu tenho esse valor aqui, ó, sendo somado. E lembrando que esse valor sendo somado, ele é o que caracteriza um número ímpar. Então, se A é ímpar, A ao quadrado vai ser ímpar. Então, isso vai contra aquilo que a gente tomou como suposição aqui, ó, nesse trecho. A gente não pode ter um número A ímpar e o número A ao quadrado ser par. Isso vai contra o que a gente demonstrou nessas duas linhas aqui. Então, vamos fazer uma outra suposição. Vamos fazer a suposição a suposição um pouco mais direta, que raiz de 2 é igual a A dividido por B. Então, vamos elevar essa igualdade ao quadrado, ou seja, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, a raiz some. E A dividido por B ao quadrado vai ficar ao quadrado dividido por B ao quadrado. Então, eu tenho isso daqui. A ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 2. Logicamente não, né? Então, passando esse B ao quadrado para cá, multiplicando, a gente vai encontrar essa solução, que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. A gente sabe que A ao quadrado é um número par. Então, se A ao quadrado é par, A tem que ser par também. Então, se A é par, a gente vai voltar, como a gente escreveu aqui, ó. Um número par é o número 2 vezes algum número inteiro. Então, vamos escrever A dessa maneira, ó. A é igual a 2 vezes Q. Escrevendo isso, então A ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado, que é 4Q ao quadrado. Ok? Quanto que vale A ao quadrado?
a ao quadrado vale 2b ao quadrado. Então, 4q ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Passando o 2 para lá, dividindo, né? 4 dividido por 2, nós vamos encontrar que b ao quadrado é igual a 2q ao quadrado. Então, nosso resultado ele mostra o quê? Que b ao quadrado é um número par. Logicamente, b também vai ser um número par. Portanto, não há como descrever raiz de 2 como uma divisão de a sobre b. Certo? A gente tentou de várias maneiras, a gente não conseguiu descrever esse jeito, porque a gente sempre vai encontrar um número par. Beleza? Mas quanto que vale a raiz de 2? A raiz de 2 é um número infinito. Então a gente fala que raiz de 2, como a gente não conseguiu descrever um jeito através de uma divisão, a gente fala que raiz de 2 é um número irracional. Então, os números reais, como mostra aqui o diagrama de Venn, os números racionais, eles vão ser a união dos números reais, vão ser, é o conjunto que vai ser a união dos números racionais com agora o conjunto que a gente vai chamar de números irracionais. Então, aqui está o conjunto dos números reais, que é o assunto dessa aula, é a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Essa parte talvez fique meio abstrata, então você pode retomar e pode ir lendo aí o que a gente escreveu. Na próxima aula, então, a gente vai começar o estudo, a revisão do conceito de funções. Lembrando, o cálculo, a gente vai estudar as funções. Então, essa próxima aula, a gente vai lembrar as coisas básicas que nós tínhamos sobre funções. Então, até a próxima.